Pedi então para ver o celular de todos, e todos estavam estáticos na meia-noite. Então eu disse: impossível isso. A aflição começou a tomar conta de todos, pois já não era só por estarmos em meio àquela escuridão. Era também o fato de nossos relógios estarem parados no mesmo horário. Rafael era estudioso e sabia um pouco de astronomia. Disse que seria possível saber a passagem do tempo observando o céu. Então fixou o posicionamento de uma estrela, diminuindo seu campo de visão. Para isso, usou suas mãos unidas em seus olhos como se estivesse segurando um binóculo. Pediu para que Rodolfo pegasse um graveto e fizesse um desenho contornando os pés dele, enquanto ele observava a estrela, que era a mais brilhante. Ele explicou que, fazendo isso, depois de algum tempo, ele pisaria no mesmo local onde estava o contorno dos seus pés, e seu corpo estaria exatamente posicionado no mesmo ponto de onde ele havia observado a estrela, e assim poderia conferir se ela se movimentou. Então ele falou: aquela estrela, aquela lá mais brilhante, ela nos dirá se as horas estão avançando. É preciso aguardar um tempo, porque de acordo com a rotação da Terra, as estrelas mudam seu posicionamento. Se você fixar seus olhos em um determinado ponto, onde existe um corpo celeste, você poderá notar que em um determinado tempo, esse corpo celeste não mais estará no mesmo local. Isso caso você mantenha o seu mesmo ponto de vista fixado quando o observou anteriormente. E assim é possível ver se os minutos estão em movimento. Assim então fizemos. Depois de algum tempo, Rafael verificou e pôde perceber que a estrela continuava no mesmo ponto. Tanto os relógios de pulso quanto os relógios dos celulares permaneciam marcando meia-noite. Aquilo deixou de ser só minha preocupação, como também de todo mundo. Como seria possível uma anomalia daquela no espaço e no tempo? Nada fazia sentido ali. Nós resolvemos então escolher uma direção e seguimos nela para saber onde íamos parar. Andamos até cansarmos e algum tempo depois percebemos que não saímos do nosso ponto de partida. Não sabíamos o que fazer. Em um determinado momento, aquela mesma luz brilhante que havia nos atraído para a parte mais densa daquela mata, de repente apareceu. Essa luz não veio com a intensidade a ponto de nos hipnotizar novamente. Ela apenas ganhou uma forma de uma espécie de porta. Era uma porta diferente, que apenas surgiu ali. Essa porta se abriu e pudemos perceber que ela não nos levava a outro ambiente. Ela apenas nos mostrava a mesma mata que víamos antes que ela surgisse. Conversamos entre nós para saber o que faríamos. Atravessávamos a porta ou simplesmente a contornávamos? Decidimos não atravessar, pois sabíamos que a porta se originou da luz que nos atraiu para a nossa desesperadora situação. Portanto, não queríamos nada que se originasse daquela luz. Resolvemos contorná-la. Parecia que a abertura da porta nos seguia. Não conseguimos contorná-la. Ela sempre estava à nossa frente. Não importa se tentávamos contorná-la pela esquerda ou pela direita. A abertura sempre estava à nossa frente. Rafael então falou: não temos outra opção a não ser atravessar essa porta. Apesar de assustados, resolvemos atravessar, só que ninguém queria ser o primeiro. Mas, de forma estranha, a porta se alargou e todos nós atravessamos juntos. Do outro lado da porta, a mata era exatamente igual à que nós vimos antes de atravessar. Contudo, havia uma construção que não era possível enxergar antes. Estou falando de uma imensa torre, que deveria ter a altura da Torre Eiffel, ou seja, uns 300 metros. Essa torre parecia ser composta de materiais inusitados, que pareciam ser de ossos humanos, peles de animais, rochas, cipós retorcidos e árvores antigas,
que brotaram em várias de suas reentrâncias. Essa torre tinha um formato de uma imensa espiga de milho, só que muito mais sombria. Não queríamos de forma alguma nos aproximar daquela torre, ela nos causava arrepios. Até Rodolfo, que era piadista, silenciado estava, pois percebia o quão sério era a nossa situação. De repente, à nossa volta começamos a ouvir barulhos nos arbustos e algo os faziam se mexer, como se estivesse correndo entre eles. Parecia que nos cercavam. A impressão que dava era que haviam animais nos espreitando e então ficamos bem juntos e agarrados uns nos braços dos outros. Assim como havia começado, aqueles barulhos nos arbustos cessaram e nada mais acontecia. Era um silêncio aterrorizante. Então um vento gelado começou a soprar naquele lugar e aí um grito parecido com um uivo de uma hiena se fez ouvir. Só que esse grito era mórbido, sombrio. Era tão assustador que começamos a suar e tremer ao mesmo tempo. Esse grito parecia ter se originado do alto da torre e depois ganhou eco na mata e o ouvimos como se ele estivesse distante. De repente o grito parecia ter se aproximado um pouco mais. Outro se aproximou mais ainda e o último parecia estar a apenas alguns metros de nós. Não queríamos esperar que algo pavoroso surgisse e nos atacasse. Então, sem calcular riscos, entramos pela primeira abertura que vimos na torre, a fim de nos abrigar e nos esconder daquilo que achávamos ser algum monstro que deu origem aos gritos. Dentro da torre ficamos em silêncio, escondidos por trás de algumas pedras, e olhamos fixamente para a entrada pela qual passamos para fugir da coisa que supunhamos estar vindo lá fora. A torre era muito mais escura que a noite lá fora, e mal conseguimos ver um ao outro. E olha que estávamos bem juntos, como se fôssemos um, mas não reparamos isso na hora. Só pensamos em ficar de olho na entrada. De repente, algo parecia estar se arrastando para dentro da torre. Os movimentos pareciam ser como se deslizasse. Então, vimos uma espécie de jato gelatinoso e brilhante ser lançado para dentro da torre e caiu bem próximo de nós. Era como um gel de cabelo, só que era mal cheiroso, fedia a ovo podre, potencializado em várias vezes. Chegou a me causar náuseas, quase vomitei, mas me contive para não chamar a atenção daquilo que o lançou. Uma sombra disforme surgiu. Aos poucos, essa sombra foi se agigantando, até que a sombra deu lugar a um ser pavoroso que brilhava na escuridão. Esse ser era da mesma cor da luz que nos atraiu e que criou a porta. Sua aparência, no entanto, era terrível. Era um ser gelatinoso, não possuía olhos, tinha uma boca que parecia estar onde deveria ser o pescoço. Os dentes pareciam ser iguais de tubarões, pontiagudos, serrilhados e em 3 fileiras. Ele parecia não ter ossos, se movia como uma lesma, deslizando naquele mal cheiroso gel que havia sido lançado para dentro da torre. Em suas costas parecia haver uma corcova como de um camelo, mas tinha a cabeça como de uma tartaruga. Tinha braços e pernas, porém se movia deslizando seu abdômen no gel. De repente parou e deu aquele grito horrendo de hiena. Aquela corcova parecia ter dado lugar a longos tentáculos que ficavam tocando cada ponta da entrada da torre como se estivesse procurando algo. Acho que nos procurava. Os tentáculos pareciam fazer parte do sistema olfativo dele, pois o barulho que eles faziam era como o de um cão farejador. A criatura, como não tinha olhos, apenas tentava farejar. Rafael, percebendo que o monstro nos farejava, pegou um pouco daquele gel fétido e nos lambuzou. Tentei protestar, mas ele, fazendo gesto com o dedo na boca, pediu silêncio.
Os tentáculos chegaram a nos tocar, mas o gel funcionou bem e disfarçou nosso cheiro. Aquilo não nos encontrou, mas achou algo na torre. Era um porco do mato. E imediatamente um dos tentáculos agarrou o pobre porco, que foi envolvido por um outro tipo de gel que saiu da boca do monstro. Esse gel era esverdeado, cobriu o pobre animal e o dissolveu. E uma poça que se misturou ao sangue das vítimas e às entranhas. A criatura então estendeu sua cabeça, deixando-a 2 vezes maior que o corpo, e sugou aquela asquerosa sopa como um aspirador de pó. E depois, com um salto impulsionado com seus tentáculos, chegou a uma parte mais elevada de dentro da torre. Se arrastou em uma fresta com a ajuda do mal cheiroso gel e desapareceu. Toda aquela cena que havíamos acabado de presenciar nos causava medo, nojo e aflição. Não sabíamos o que fazer para sairmos daquela situação. A gente não sabia se aquela criatura havia ido embora ou se simplesmente estava nos esperando sair de nosso esconderijo e nos atacar, como atacou o pobre porco do mato. Conversamos em voz baixa e resolvemos ficar ali mesmo um pouco. Assim poderíamos descansar e nos recuperar um pouco do medo que passamos quando avistamos aquela coisa gosmenta. Depois de algum tempo descansando em silêncio, resolvemos planejar algo para sairmos dali e voltarmos para as nossas casas. Estávamos nauseados com o cheiro daquela gosma em nossos corpos. Resolvemos tirar aquilo, pois a criatura não apareceu desde a refeição que ela havia feito. No interior daquela torre havia uma vegetação avermelhada como líquens que crescem em árvores em florestas úmidas. Essa vegetação tinha um agradável odor de flor de laranjeira quando esfregada, mas que imediatamente dava lugar a um cheiro característico do lugar que parecia um ambiente com muita umidade ou cheiro de mofo. Eu não quis nem saber, passei aquilo em meu corpo todo. Todos fizeram o mesmo. Ninguém aguentava mais aquele cheiro do gel. Assim que terminamos, senti algo tocar em meu ombro. Olhei para ver o que era e ouvi o farejar em mim. Era um dos tentáculos da criatura. Instintivamente pulei para a frente e gritei. E então ouvimos o terrível grito da criatura. Ela havia nos localizado. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. E então, pessoal, o que será que vai acontecer com os nossos protagonistas? Deixe seus comentários. E se você tiver uma história sobrenatural ou um conto e quer tê-los narrados aqui no canal, envie para nosso e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.